falarmos sequer, meu amor. Ando na praça vazia e espero o sol se pôr. Vejo o clarão se extinguir por trás da mão do poeta. Nosso amor não vai sumir. Vejo onde a gente se achou e estrelas já vão luzir na noite da Bahia Preta. Queria tanto você aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, Carlos. Bom dia. Bom dia, Carlos. Saudades de vocês, de vê-los pessoalmente. Vocês me esquecem naquelas salas frias do PPGE. Eu fico lá sozinho, aquilo parece mais um deserto. Ninguém lembra de mim, só lembra na hora que precisa das coisas. Estou sabendo de tudo. Sejam bem-vindos. Bom dia, prof. Mas fica gravada a reunião? Hã? A reunião fica gravada? Está gravada, está sendo gravada. Depois eu posto lá no YouTube do programa. Então, gente, bom dia. Esse é um momento para a gente se encontrar. A gente está iniciando, né, o ano 2023, um ano letivo, né, que oficialmente começa as aulas dia 6 de março, mas nós já estamos em fase de planejamento. Na verdade, eu já venho há um tempo em planejamento, né, para tentar ir arrumando nossa casa da melhor forma possível. E aí, esse momento é para a gente fazer uma apresentação geral, né? E nós teremos as reuniões por turma, né? Que eu agendei aí para vocês durante essa semana. E nas reuniões por turma e nos horários por turma, eu vou conversar com cada um, né? Nas turmas. Aí eu quero ouvir cada um, né? E aí, como está cada um, o que é que está precisando, o que é que está pegando, o que é que está faltando, e quais os problemas, e aí todos terão seu momento de fala nas reuniões, certo? Ok, Ricardo. Então, mas essa seria uma reunião mais geral para a gente apresentar alguns planos de 2023, tá? Então, 2023 começa um ano bem atarefado para mim, né, para a coordenação, porque começa no meio da coleta CAPES, né? Então, assim, 2023 começou pesado. Eu tenho que terminar a coleta 2021, 2022 e e iniciar 2023 até março. Então, eu tenho assim mais aí um mês de muito trabalho, né? De coleta de informações, de escrita de relatório, para submeter a CAPES, e é um processo complexo, que é muito detalhista, né? Desse relatório depende nosso futuro comum, né? A nossa permanência enquanto PPG, né? É através dele que nós somos avaliados pelos parceiros. Então, é algo que eu tenho que me dedicar com muito cuidado, né, para poder não omitir informações e passar tudo aquilo que nós estamos realmente fazendo. Então, nós estamos aí nesse processo de avaliação da produção de 2022. Por isso que eu pedi lá no grupo que vocês atualizassem um currículo Lattes, né? Então, até o final de março, eu tenho que submeter à CAPES esse relatório. E é importantíssimo que todos os currículos de todos os integrantes do programa estejam atualizados, né?
Por quê? Porque eu vou colocando lá, vou inserindo as informações das produções dos docentes e dos discentes lá no relatório. Tá? Então, muitas vezes você tem um artigo que está lá, que é do aluno, que está no currículo do professor, do orientador, que eu importei para a CAPES e não está no currículo do aluno. E aí a CAPES não consegue, né? A plataforma Sucupira não consegue estabelecer o vínculo entre orientador e orientando. A produção fica com incompatibilidade, né? Incongruência. Então, é preciso que todo mundo, né, atualize. E aí eu solicitei que vocês atualizassem também lá na formação, né? Que ainda tinha algumas pessoas que estão no mestrado, mas ainda não inseriu lá o mestrado no Lattes, né? Mestrado em andamento, assim como tem gente no doutorado que não atualizou, não colocou lá o curso do doutorado, né? Então, eu preciso fazer isso e colocar lá o orientador. Se houver algum conflito na hora de introduzir o orientador, de registrar o orientador no Lattes, é provavelmente porque o orientador também ainda não foi lá no Lattes dele, em orientações e andamento, e inseriu vocês. Então, é preciso vocês cobrarem do orientador que façam isso, tá? Que é para poder estabelecer esse vínculo entre os dois currículos, certo? Então, isso é essencial. Então, aí também pedi a vocês para fazerem o ORCID, tá? O ORCID hoje é o elemento, e lá no currículo tem um local, quando vocês forem atualizar o currículo, tem um local de inserir o ORCID de vocês, logo no cabeçalho do currículo, tá? Então, nos dados gerais, tem um local do ORCID, onde tem ID lá, ele vai aparecer ali logo no cabeçalho. Quando tem seu nome, aí tem ID Lattes, aí embaixo vai aparecer ORCID. Tá? Então, é bom vincular também, porque isso também está vinculado aos artigos de vocês, né? E facilita para mim na hora das informações, né? De cadastrar essas informações lá na plataforma Sucupira. E um outro instrumento que eu solicitei também é o Google Acadêmico, né? Que vocês criem o perfil de vocês lá no Google Acadêmico, certo? Lá, quando você criar o perfil, vocês podem linkar com o ORCID de vocês, né? Com o Lattes, e o Google ele vai, a cada vez que vocês publicarem algo, ele vai importando para o seu perfil, os seus artigos. Aqueles que não são importados, aqueles já antigos, ele vai sugerir para você aceitar ou não, e vocês podem também inserir manualmente, tá? Então, esse é um instrumento que a CAPES está usando, né, a partir de 2020, né, para avaliação do curso, né? Então, ele vai pegar o índice de cada pesquisador e o índice de cada aluno lá no Google Acadêmico para fazer também essa avaliação, né, da produção. Então, é importante que a gente tenha esses perfis, né? Nós somos todos pesquisadores e é importante que a gente tenha, né, esses perfis aí para a gente estar inserido nos processos de avaliação da CAPES, certo? Então, são coisas práticas, mas que ajudam demais aqui na gente, né? A mim, na hora que eu estou aqui, me batendo aqui na Sucupira, né? Para encontrar os dados dos artigos, dos capítulos de livros, né? Dos livros organizados, da participação de vocês em congressos, em eventos, então, eu tenho que ficar buscando isso na internet, e com esses perfis todos eu consigo fazer mais rápido, né? Fazer mais rápido com a equipe que está aí me auxiliando, certo? Minha equipe hoje não está aqui, a equipe lá da coordenação, que me dá apoio, eles estão atarefados, porque eles estão repassando a matrícula, tá?
a pré-matrícula de vocês todos estão matriculados já, e aí eles vão passar o pente fino. Depois eu vou pedir para vocês entrarem lá no Sagres para verificarem se tem algum erro ainda ou alguma incongruência lá e apontarem para a secretaria, para eles poderem corrigir, certo? Mas a gente está fazendo eles hoje estão... a Marineuza voltou de férias hoje, né? Então ela está se reencontrando. E o Jean Anderson, que é o nosso auxiliar, ele é bem novinho no programa, ele está aprendiz, né? Ele está aprendiz, está ajudando lá, está se esforçando para colaborar. Então, um pouquinho de paciência aí com os meninos, né? Que eles estão entrando nessa realidade aqui da pós-graduação e tocando aí com a gente, ajudando a gente. Registrando aí a presença da professora Albaneide, está por aí, né? Albaneide Andrade, minha amiga, colega e meu braço aí, meus olhos. Bom dia. A todas. Um grande Bom abraço. dia, minha amiga. E está conduzindo aí o processo de seleção, que está quase sendo finalizado, né? O processo de seleção 2023. Em breve nós teremos aí mais 2 turmas, uma de mestrado e outra de doutorado. Tá? Bom, e aí nós estamos em 2023, nós vamos ter muitas defesas, né? Que coisa boa, né? Muitas defesas, tanto de mestrado quanto de doutorado. Isso é muito bom, né? Novos pesquisadores aí titulados para a sociedade, para trabalhar aí com a ecologia humana. É o nosso ideal. Então, assim, eu fico doidinho para vocês saírem, né? Tanto que eu me livro do trabalho, como que eu estou entregando para a sociedade, a gente está entregando aí para a sociedade esses profissionais, né? Que vão agora dar conta aí nas suas universidades, nos seus institutos, né? Nas suas escolas, da responsabilidade que lhe é conferida junto com o título, né? A responsabilidade que lhe é conferida junto com o título de produção, de geração de conhecimento, de socialização desse conhecimento, né? Muito pé no chão, com muita simplicidade, né? Com a cabeça leve, né? Eu sei que a parte final das teses e das dissertações não é fácil, né? Eu sei disso, eu passei por isso, né? Quando eu terminei, tanto quando eu terminei a dissertação, quanto quando eu terminei minha tese, eu passei um tempo sem olhar para eles, porque assim estava assim cansado, né, de olhar para aquilo, de tanto ler aquilo, e assim fui respirar e voltar a trabalhar para depois retornar a olhar de novo para aqueles escritos. Então é natural, a gente cansa mesmo, né? Eu sei que a cobrança é grande em cima da gente, a expectativa também, né? Não, além da nossa própria expectativa, tem a expectativa da família, dos colegas de trabalho, do orientador, dos professores, dos outros colegas, né? Então, é uma série de expectativas em cima da gente e a gente fica... Mas a gente não tem que se pautar por isso, né? A gente tem que focar no nosso trabalho, no nosso melhor, né? Na nossa qualidade de vida, tem que focar nas nossas limitações, naquilo que a gente tem de potencial e trabalhar isso, né? Ampliar nossos potenciais e ir aos pouquinhos buscando ajuda, né? Para a gente vencer as nossas limitações. Então, não tem que se focar no que os outros estão esperando, o que os outros estão querendo, o que os outros estão achando. Foca em você mesmo, foca nas suas potencialidades, foca no teu trabalho, né? Então, vamos deixar as expectativas dos outros são dos outros, tá? E tenta não se cobrar muito, né? Então, com tranquilidade, organiza teu tempo direitinho para trabalhar com cuidado, né? Tendo suas horas de leitura, suas horas de escrita, seu tempo isolado, mas também seu tempo de descanso, seu tempo em família, o tempo de cuidar do corpo, o tempo de cuidar da mente.
que são necessários, senão a gente fica uma pilha e a gente não consegue dar conta. Né? A gente não consegue dar conta, porque a gente fica realmente assoberbado de atividades. Tá? Então, manter a cabeça tranquila e lembrar sempre de pedir ajuda. Né? Pedir ajuda, porque se não pede, a gente fica sem saber o que é que está acontecendo e não tem como ajudar. Né? Então, busca o orientador, busca o coordenador está assoberbado, mas ele tem sempre tempo, né? Eu tenho sempre tempo para ouvir, para responder, às vezes eu respondo rápido, às vezes demora a responder, mas tenho sempre tempo para responder e buscando ajudar naquilo que eu posso, né? Dentro das minhas limitações também, que tenho muitas, né? Mas a gente procura vencer e ajudar, certo? Então, nesse ano aí que nós temos tantas defesas, né? Temos também muita produção, certo? Temos também muita produção. Então, a gente tem que organizar essa produção, tudo aquilo que vocês produzirem, né? Então, assim, ó, saiu publicado hoje de manhã, de tarde já está em meu Lattes. Já entra lá, principalmente quem está se preparando para a qualificação e para a defesa. Né? Então, foi publicado, corre no Lattes, bota. Participou disso, corre no Lattes, bota. Né? Então, eu costumo dizer assim, o Lattes é o nosso cachorrinho de estimação, é nosso dog. E esse dog, ele é faminto. Né? Então, toda comidinha que chegar, vai lá e dá para o dog. Né? Então, vai alimentando o dog para a gente não ficar devendo aí e com essas tendências. Tá? Aqueles que estão já com defesa marcada, tem gente que já está defesa marcada, alguns já defendendo. Certo, Ricardo, ponto. Alguns já estão defendendo, outros estão com a defesa marcada, então esses precisam estar com o Lattes, né, bem ajeitadinho, para quando defender que a gente for fazer a titulação, não dá problema e não ficar o sistema de diplomas da UNEB, né, a Secretaria de Sistema de Diplomas, voltando a documentação. Né? Voltando a documentação. Então, é preciso a gente estar com tudo arrumadinho. Certo? A CAPES ainda está uma bagunça. Vocês não imaginam como está uma bagunça. Né? E vai demorar um tempo ainda a arrumar essa bagunça. Né? Essa mudança de governo aí. Saiu um povo que estava lá e entrou, né, a turma nova e a casa está meio bagunçada. Né? Então, assim, nós tínhamos várias portarias designando todas as normatizações para avaliação dos cursos, para o Qualis, né? Para avaliação dos periódicos, para a elaboração dos relatórios, e, de repente, caiu tudo. De repente, aí publicaram uma portaria e aí, ó, esquece tudo isso, não vai fazer mais assim, vai fazer assado. Aí ontem já saiu outra, dizendo que agora o relatório final, só no final do quadriênio, não vai fazer relatório anual. Então, assim, tá na cabeça da gente, fica uma loucura, porque a gente fica sem sabendo o que é finalmente que eu tenho que fazer. Mas estão ajustando essa questão do Qualis, ainda, né? Porque a turma que estava no governo passado estava respondendo na justiça pela avaliação, né? Porque quando a gente estava no processo de avaliação do quadriênio passado, só para vocês entenderem, né, nós tínhamos regras de avaliação dos cursos. Então, era 17, 18, 19 e 20. Quando chegou em 2019, as regras mudaram. Né? E quando as regras mudaram, nós vimos, então, que tudo que nós tínhamos feito em 17 e 18 estava perdido, estava errado. E não tinha como alterar. Então, todos os programas iam ser prejudicados. Né? Porque você, no início do segundo tempo, você mudou toda a regra do jogo. Né? Com isso, os coordenadores entraram com o processo contra a CAPES, contra a comissão de avaliação,
E aí o processo ficou naquela coisa, foi para o Ministério, foi para o TSE, foi para isso, foi para cá, foi para lá, e o quadriênio de 2020 veio ser encerrado em 2022, né? Ou seja, foi um quadriênio de 7 anos. Uma loucura para fechar esse período aí, para a gente ter a avaliação dos cursos, e com isso também prejudicou a avaliação das revistas, dos periódicos, né? Porque a gente só avalia os periódicos depois que a gente tem as notas dos programas, né? Porque é a partir do que os coordenadores informam, né? Das produções informadas pelas coordenações, que é feito a estatística dos periódicos, né? Daqueles periódicos que são eleitos pelos programas como publicação, né? E aí ficou aquela confusão. Qual é o Qualis que vale? É o Qualis... Então, até ano passado, né? Metade do ano passado, valia realmente o Qualis de 2003 a 2016, porque não tinha saído. E aí saiu, né? Nos anos do fake news, saiu muita lista de fake news, né? Muita lista fake. Pré-listas, exercícios que algumas universidades fizeram, ou que alguns grupos da própria CAPES, né, fizeram de forma independente, e essas listas foram sendo soltadas aí, circulando, né? Então, deu essa confusão toda. Então, como é que fica o Qualis, né, hoje? Para quem submeteu, né, antes de sair o novo Qualis, está valendo a data da submissão, tá? Então, se você submeteu no período que a lista oficial era o Qualis 13, 16, é aquele Qualis que está valendo. Se a revista caiu de Qualis, né, quando foi publicado o novo Qualis, vai ficar valendo o Qualis anterior, porque você submeteu naquele período. Caiu a revista, é uma pena, né? É uma pena porque nossa produção também ela desce, né? A produção do programa cai. Mas a gente está sujeito a isso, né? Estamos subordinados a isso, a gente não tem muito o que fazer, tá? Mas para efeitos de conclusão de curso, integralização curricular, vale o Qualis do período que você submeteu. Então, quem submeteu no período antigo é aquele que está valendo, mesmo que tenha caído esse Qualis, tá? Depois que saiu publicado o novo Qualis, que já está lá na plataforma Sucupira, né, disponibilizado lá, aí sim, se eu estou submetendo agora, eu vou me guiar pelo novo Qualis, 17, 20. Né? Então, eu já vou buscar as revistas aí desse novo Qualis. Tá? Então, só... E se eu publiquei anteriormente numa revista que o Qualis era inferior ao que é exigido pela área interdisciplinar, que é o B2, e agora, nesse Qualis, a revista subiu, massa. Né? Massa. Agora você tem um artigo ótimo, né? Certo? Sim, o Qualis interdisciplinar continua sendo B2, tá? O Qualis mínimo da área interdisciplinar, isso não foi alterado. Pode até ser que venha a ser alterado, mas não foi, tá? Então, nossa área continua com o Qualis mínimo B2. Então, é a revista que a gente vai mirar, né? O mínimo é a B2, certo? Só que a Qualis estratificou mais, né? O Qualis. E aí ela está, então, definindo o quê? Está chamando. Coloca os scores de todos os níveis, mas chama atenção para um fato. Quando a Qualis, a CAP se refere à produção qualificada do pesquisador ou do programa, está se referindo aos periódicos dos estratos A1 até A4. Certo? Então, tem essas aspas no meio do caminho. Certo?
Então, o Qualis Interdisciplinar é B2, tem o B1, mas produção, se a CAPES está avaliando aí, Kátia Gomes, vai dizer, a produção qualificada da pesquisadora Kátia Gomes são tais e tais artigos. Certo? Então, quem não tiver entre A1 e A4 não é indicado como produção qualificada de Kátia. Por que isso? Porque todo relatório eu tenho que indicar até 3 produções de cada professor, cada docente. Né? As melhores produções, ou uma por ano, de preferência. Né? Então, é o que eles chamam de produção qualificada, que é de A1 a 4. Certo? Mas tenha em mente que o nosso Qualis é o Qualis B2. Tá? Sempre será o B2. Até o momento, não há essa perspectiva de mudança. Certo? Bom, então nós vamos fazer esse planejamento. Estamos iniciando essa semana de planejamento com os discentes. Mais adiante, a gente vai ter o planejamento dos docentes, né, na outra semana. E uma coisa que foi pensada, que a gente pensou lá no grupo, foi sobre esse perfil, né, do nosso aluno, né, de mostrar à sociedade, à comunidade, quem são os nossos alunos. Né? Que é uma coisa muito difícil para a gente falar isso num curso interdisciplinar. Né? Porque eu olho, aqui eu estou vendo pedagogo, bacharel em Direito, biólogo, licenciado em Letras, em Geografia, em Matemática, agrônomo, estou vendo médico, estou vendo odontólogo, estou vendo gente da área de informática, enfermeira, ou seja, aqui nós temos todo mundo. Né? Nós temos hoje aqui nesse grupo todas as áreas do conhecimento. Então, como falar do perfil do aluno do PPG-ECO? Que coisa complicada, né? Que coisa complicada para mim, que vou descrever isso lá na Sucupira. Né? O perfil do nosso egresso, o perfil do nosso discente. Então, surge a ideia, junto lá à PPG, na última reunião que eu tive com a Pró-Reitoria, que são reuniões que ela denomina assim de visita da PPG ao PPG-ECO. Né? Então, é aquele encontro que é específico da Pró-Reitora comigo e com a equipe da gestão da PPG. E aí, nessa reunião, a gente teve uma grande ideia que eu adorei. Vai me dar um pouquinho de trabalho, mas tudo na vida dá trabalho, mas que é algo que a gente pode fazer. Tanto fazer para que vocês pensem a respeito disso, de qual é o meu perfil, né? E também para a gente poder visualizar isso com mais clareza. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem trabalhos, né, e atividades em conjunto, coisa que a gente nunca fez. Né? Nós nunca tivemos essa oportunidade de ter um trabalho em conjunto que envolvesse todos os discentes, né? Que envolvesse todo mundo. Né? Ou uma produção que envolvesse todo mundo. Então, nós pensamos, e aí no card que eu mandei para você, tinha lá, o dossiê, perfil do mestre, mestra, doutor em Ecologia Humana. Então, o que é isso? Nós vamos fazer um conjunto de livros, né? Onde cada um, não é obrigatório, então vou ressaltando, aqueles que queiram participar, cada um vai escrever, a partir da sua área, qual é o seu perfil em Ecologia Humana. Tá? Então, cada um vai ter um capítulo, não é para colocar o orientador. É você. Tá?
Eu vou logo falando, porque Cátia toda hora bota meu nome numa coisa. Não bote meu nome. É você, certo? É um escrito seu. São suas impressões. Então, se eu sou de letras, a partir do meu olhar, né? Enquanto licenciado da área de literatura, como eu me vejo na ecologia humana e como eu vou atuar na ecologia humana enquanto profissional de letras, ou de biologia, ou de pedagogia. Então, que você faça, elabore esse link, né, a partir de você, da sua vivência, das suas experiências com a ecologia humana. Tá? Então, é uma construção muito individual. Certo? Pode até pedir ao seu orientador que dê uma lida, tá? Né? Ajude a arrumar as ideias, mas é um texto seu. Tá? Então, vai ser aí uma obra que vai ser organizada pela coordenação e, na verdade, pelo colegiado, né? E aí, com a participação de vocês. Certo? Com a participação de vocês. Cada um falando do seu... Né? Cada um falando do seu lugar. Tá? Então, eu consigo estabelecer uma relação entre... É um relato de experiência, é isso? Pode ser, Antônio. Como eu estabeleço essa relação entre a biologia, né? Eu que sou biólogo, como é que eu estabeleço essa relação com a ecologia humana e como é que eu atuo como ecólogo humano, sendo biólogo? Ui, Kilma, peraí, deixa eu ver aqui o que foi que Kilma falou. Ah, sim, as laudas. Eu vou terminar de elaborar as normas do capítulo e aí passo para vocês. Está quase pronto. Só vou fazer mais uma revisão e aí, para a revisão, eu sempre mando aí para a minha assessora para todos os assuntos, que é a professora Ubaneide. Então, ela ainda não olhou, não corrigiu, nem fez as sugestões dela. Eu vou enviar para ela e ela vai dar as contribuições, né, desse perfil, né, que é o capítulo, né, das normazinhas. São normas mesmo, normas de formatação, normas de tudo, dizendo como é o capítulo, o título, tá. Certo? Aquela coisinha toda que vem lá nas revistas para você fazer, inclusive o número de páginas. Certo? Então, nós vamos fazer isso aí para que a gente tenha, né, clareza, até para a gente poder trabalhar melhor, né? Entendendo quem são vocês e quem são esses profissionais que a gente está, né, que estão indo aí de volta, né, esses mestres, esses doutores que estão voltando aí à sociedade. Então, vai ser um instrumento muito bom, né? E a gente vai ter ele em formato e-book e também no formato impresso, né? Eu continuo sendo aquele que gosta do impresso, eu gosto da coisa física, né? Eu gosto de pegar no livro, eu gosto de ler pegando no livro, eu não gosto desse negócio online, eu fico meio travado para minha leitura, né? Mas aí a gente vai fazer isso, certo? Então, seria essa uma pegada aí que a gente... Um trabalho que nós vamos fazer conjuntamente, né? Então, seria uma obra conjunta que a gente vai entregar para a sociedade também aí, para a gente... E a gente vamos tentar manter essa dinâmica a cada turma que chegar, né? Então, a gente vai fazer esse geral agora, porque nós temos uma turma saindo aí, a turma de 2019, né? Está saindo. A turma 2020 também aí do mestrado já tem uns já no caminho de marcar a defesa, né? Da turma 2020 do doutorado já tem uns também, né? Já tem gente defendendo, já tem uns que já estão querendo, tem uns da turma 2021 já me apertando para querer defender. Então, assim, antes que esse povo todo saia, vamos pegá-los, né? Vamos fazer tudo. E aí a gente vai continuar com esse
esse conjunto de trabalhos à medida que cada turma for saindo, né? As turmas novas forem dando tchau, a gente vai deixar esse escrito também, esse registro da passagem de vocês aqui pelo programa. Tá? Então, vai ser uma coleção. Né? Vamos fazer sempre essa coleção, né? Para a gente ter aí esse registro, né? Que é um registro bem individual. Uba, sim, falando do planejamento, nós vamos ter a nossa aula inaugural, nós estamos planejando, tá? Planejando nossa aula inaugural, lá na primeira semana de aula, entre o dia 6 e 10. Lembrando que tem gente aí que tem aula de 8 a 10, né? Mas nós vamos planejar a aula inaugural que vai ser online. Tá? Então, vamos convidar aí alguém de fora, alguém externo, para para participar da aula conosco, tá? Para dar essa contribuição aqui no programa. Então, eu vou elaborar o card e vocês vão ficar sabendo. Tá? E a partir de amanhã nós temos nossas reuniões individuais por turma. Então, vocês já vão pensando, cada um, né? Cada um, nas suas questões pessoais. Né? As dúvidas que estão tendo em relação à produção, à dissertação, à tese, à escrita, à orientação. Né? Então, aqueles temas que são atribuições da coordenação, né? Em que eu vou poder, então, ajudar vocês. Certo? Então, cada um, o tempo de CEP, comitê de ética, liberação, início da atividade de campo, né? Tempo para defender, tempo para qualificar. Né? Alguém que esteja atrasado com disciplinas, porque tem alunos atrasados. Né? Nós temos alunos que trancaram, e aí, quando você tranca um semestre, né, por necessidades pessoais ou de saúde, etc., a gente não pensa que aquela disciplina obrigatória que era daquele semestre, ela só vai ser ofertada daqui a 1 ano. Então, eu acabo atrasando em 1 ano o curso. Porque no semestre que eu voltar, a disciplina não vai ser ofertada. Né? Então, se eu perder teorias da ecologia humana, eu tranquei, imagine, no próximo não vai ter teorias da ecologia humana, só vai ter no outro. Então, eu acabo atrasando. Né? Então, nós temos essas dinâmicas, né? Essas questões que são muito pontuais, muito individuais. Né? E aí, cada um a gente tem que tratar de uma forma. Né? Cada um a gente tem que achar uma solução diferenciada para que todo mundo possa integralizar o curso sem problemas. Tá? Nós já temos aí a primeira doutora, já integralizou o curso dela, todo o histórico dela já saiu, ela está dando entrada aí no diploma, né? O diploma dela deve sair no máximo em junho, né? Ela vai estar aí com o certificado de doutora na mão. Tá? A gente já está dando entrada no processo dela. Então, assim, quando as coisas caminham tranquilamente, né? Mas tem os percalços da caminhada. Né? Nossa vida é assim. Né? É normal, natural. Né? Mas a gente vai com equilíbrio e tranquilidade, pulando essas dificuldades aí. Né? Driblando essas dificuldades aí e pensando em conjunto formas de como fazer. Né? Formas de como fazer e de resolver esses problemas na nossa vida para a gente poder concluir o curso com tranquilidade. Né? Então, aqueles que vão precisar de prorrogação, aqueles que precisam de tempo, tudo precisa ser definido, justificado, escrito, né? Não pode ser nada assim, sem pensar, sem planejamento. Tá? Então, vão pensando nas reuniões por turma, vocês colocarem lá, pontuarem quais são, assim, o que é que está pegando na sua vida acadêmica aqui, né? Quais as dificuldades que você está tendo e o que é que você precisa resolver para que eu possa, então, né, entrar aí. E sugestões também, né? Sugestões também para ir para a condução do curso, né? Para a condução do curso,
eu não sou super-homem, né? De repente, o curso era muito fácil coordenar esse curso em 2016, que eu tinha apenas 15 alunos. Então, tinha 15 alunos, o curso era presencial, e eu estava todo dia com eles. Então, era muito fácil a gente coordenar 15 pessoas. Hoje, nós temos quase 130. Então, já fica complicado, né? Já fica mais difícil para mim. E eu só tenho 20 horas de coordenação, né? Que, na verdade, não são 20 horas, são 24 horas, né? Não são 20 horas semanais, são 24 horas por dia, né? Mas eu tenho minhas atividades de graduação, né? Esse semestre eu vou ter 3 turmas de graduação para dar aula, né? Vou ter aula em Paulo Afonso na graduação, vou ter que ir para Paulo Afonso, então a turma de Paulo Afonso aproveita, né? Que eu vou aí todo mês dar aula, para quem estiver aí, se encontrar comigo, né? Conversar, tirar dúvida, vão me ter por perto aí esse semestre, tá? E é uma coisa boa também, né? E tem minhas pesquisas, e eu tenho que escrever, tenho que publicar, tenho que corrigir esse material desses meninos, tudo, que ficam toda hora me mandando coisa, né? Para corrigir. Então, assim, eu não consigo dar conta de pensar, de criar, né? de propor, de ter ideias, né? Tem o Baneide, que está sempre dando ideias, a Eliane, que está sempre dando... Tem aqueles professores que são mais chegados, que chegam mais junto, né? E que ajudam mais. Mesmo assim, é muito corrida a vida da gente, né? De todos nós. A gente sabe disso. Tá? Então, pensem também, sugestões, né? O que a gente está tentando, né? A gente está em um processo de consolidação do curso, né? A partir da saída dessa turma do doutorado, aí a gente entra numa finalização da consolidação do curso de Ecologia Humana. Aí ele se solidifica, né? Então, a gente precisa arrumar a casa, deixar ela bem arrumada até para isso acontecer, né? Por isso que a gente está refazendo regimento, editando resoluções, corrigindo os entraves, para poder facilitar a vida de todos, né? Ok? Mas aí pensem nessas observações. Padilha queria tirar uma dúvida. Padilha? Ele fez uma pergunta aqui, não é porque desapareceu, deixa eu ver. Tem umas dúvidas, se forem sua... Eu não posso desse modo. Certo. Os 3... A pergunta do Padilha interessa a todos. Ele pergunta assim, nos 3 artigos que estão relacionados diretamente com a tese do aluno, é possível haver a participação de outras pessoas de fora do programa ou colegas discentes do PPGE, do doutorado, na escrita desses trabalhos? Sim, mas é uma decisão sua e do teu orientador, tá? Como nós temos uma tese multipaper, e cada capítulo, cada artigo tem uma pergunta de pesquisa, um objetivo, né? Uma metodologia própria, muitas vezes, aquela área, aquele conteúdo que é abordado naquele capítulo, foge um pouco do domínio, do conhecimento do orientador, né? Da área do orientador. É claro que nós estamos numa área interdisciplinar, mas pensar de forma interdisciplinar dá trabalho, né? Dá muito trabalho. E atuar e pesquisar de forma interdisciplinar dá trabalho mais ainda, né? Porque a gente precisa estar aberto a diversos saberes, a diversos conhecimentos. Então, muitas vezes a gente está escrevendo um artigo, aí chega num ponto e diz assim, olha, mas eu não tenho domínio disso aqui. Vamos chamar aí a professora Albanei, que ela é boa nisso. E convida, então, o colega para participar daquela escrita, tá? Então, sempre se paute pela ética.
só é autor quem de fato contribuiu, tá? Nem que tenha contribuído com a leitura e com as críticas a respeito daquele texto, mas de fato contribuiu, tá? Mas aí, o convite a essas pessoas que irão entrar no teu trabalho é definido em conjunto por você com o aval do teu orientador. Certo? Então, conversa e diz, olha, esse canto aqui não está indo, né? Não tá conseguindo andar. Então, vamos buscar alguém que seja da área específica para nos ajudar. Porque, dessa forma, nós construímos as pontes interdisciplinares. De revisão sistemática, pode. Só não pode publicar os dados do trabalho. Tá? Então, se você não submeteu do comitê de ética, se você não tem resultado do comitê de ética, você não pode publicar os trabalhos, os dados de campo. Tá? Mas revisão de literatura não tem problema. Ok? Mas isso são perguntas para a reunião com a turma 2021, né? Você? 2021. Eu não gravo, não, né? Mas é isso. O Baneide, minha amiga, você quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa para falar para esses meninos que eu tenho esquecido para essa reunião geralzão, né? Não, Carlitos, não. Pronto. Então é isso, meninos. Vocês viram aí que a gente está bem ativo nas redes sociais, né? Porque foi uma proposta do planejamento estratégico do programa, certo? Então, o planejamento estratégico do programa, que foi construído ano passado, na reunião lá com a PPG, em Salvador, né? Então, nós temos um planejamento a cumprir, e aí a gente viu que a gente estava falhando muito com a inserção social. Tá? E foi uma crítica que a CAPES fez para a gente. Né? No relatório de 2020, 2021, essa inserção social ele não aparece. Né? Você só troca com a sociedade conhece, a sociedade está atenta, está visualizando. Né? Então, a gente propôs aí uma série de eventos e de atividades que visam mesmo divulgar o nosso programa. Tá? Então, a gente está encerrando, acho que essa semana a gente encerra com a equipe, né? Com os docentes do programa, e vamos iniciar com os alunos. Né? Vamos colocar um a um lá nas redes sociais dizendo quem é fulano e o que faz fulano. Né? Então, um a um, a gente vai colocar nas redes sociais os nossos discentes, né? Mostrando lá cada um seu projeto de pesquisa, onde atua, o que faz, que é para a gente se tornar conhecido, né? A gente está na sociedade, está inserido. E outras coisas que a gente vem fazendo aí nos blogs, né? A gente vem botando algumas notícias, divulgando algumas coisas, tá? Que é para a gente fazer essa inserção mesmo. A gente está mais em contato com a sociedade. Tá? Certo? E movimentar nossos grupos de pesquisa. Tá? Né, Ubanei? O nosso está aí com demandas. Então, a gente vai movimentar esses grupos para a gente poder dar visibilidade ao nosso programa e, ao mesmo tempo, a gente socializar o conhecimento que a gente está produzindo aqui. Certo? Mas nós vamos conseguindo aí, aos pouquinhos a gente vai indo em frente. Ok, meninos, eu acho que por hoje era só, né? Todos nós temos muitas atividades aí, né? E vamos para as nossas atividades, e aí já vão pensando em tudo que vocês vão me dizer aí durante essa semana, nos nossos encontros individuais, certo? Por turma. Que aí a gente vai se reunir por turma para ver as angústias de cada turma, de cada um. Mas se livrem dessas angústias, abram uma cerveja de noite, né? Agora de dia não dá, não.
Vão para a academia malhar, minha gente. Vão fazer uma caminhada. Olha, tem que fazer exercício físico, viu? O exercício físico, ó, eu estou aqui hoje, mas já fui para a academia. 7 horas da manhã eu estava na academia. 8 horas eu já estava em casa cuidando da vida. Então, assim, a gente tem que se movimentar. Se a gente não cuidar do corpo, ó, eu estou lá na academia, na esteira, fazendo exercício, e a mente, ó, eita, vou fazer isso, vou propor isso, vou levar isso, vou fazer assim, vou fazer um cardio assim. A mente fica trabalhando o tempo todo, criando, construindo ideias, né? Então, isso ajuda muito a gente, certo? Então, vamos nos exercitar, nos movimentar, né? Para quem é doutor já é mais fácil. É nada. A vida de doutor é dura, você nem sabe. Você acha que está pesado agora? Deixa tu terminar, para tu ver uma coisa. Um abraço em todas e em todos, e até amanhã a gente começa a se ver, tá bem? E qualquer coisa, estamos lá no programa. Estou indo para lá daqui a pouquinho. Ok? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Aqui, abraço, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, professor. Abraço. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau.